Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2011, e semeou naquela terra, e naquele ano, colheu 100 vezes mais. Diga, eu tomo posse desta promessa, em nome de Jesus. Sente-se, por gentileza. E, por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis 4:4. 2 Reis 4:4. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Encontramos? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. E isso é que o deixou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Vamos para 2 Samuel 9, 1-13. 2 Samuel 9, 1-13. Segunda Samuel 9, 1-13. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Vamos guardando isto. Por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar, diga comigo, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Diga, a lealdade de Deus. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga, Lodebar. Significa sem pasto. Ok. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, que significa sem pasto. Traduzido, é um lugar sem pasto. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: vamos juntos, quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi a um neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que
haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então, somando com ele, 36 pessoas. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Ok. Baixa a Bíblia, por gentileza. Você vê que uma atitude precipitada pode causar muito dano à vida das pessoas e ruína a vida delas e até a pessoas que estão junto com elas. Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Ele teve a oportunidade, mas não fez. E quando chegou a notícia que Jonatas e Saul tinham morrido, a ama, a babá, a pessoa que tomava conta do filho de Jonatas, olha só o que o diabo faz. Colocou na cabeça de que Davi poderia matar o menino. E pegou o menino às pressas, e na correria, ela deixou ele levar um tombo, uma queda tão forte, que lesionou os seus pés. E ele ficou aleijado, manco. E levou esse menino. E ele foi criado, ficou adulto, morando numa cidadezinha chamada Lodebar, que traduzido significa sem pasto. Agora, numa sociedade agrícola, onde sobrevivia, as pessoas, a sobrevivência vinha do plantio, e se não tinha pasto naquele lugar, então você chega à conclusão de que aquela cidade, além de não ser boa, não era popular, as pessoas não deviam querer morar lá, e devia ser um lugar muito pobre. Então Mefibosete, além, por culpa da pessoa que tomava conta dele, sofreu aquela queda, lesionou seus pés, e ainda foi levado e criado num lugar miserável. Tudo isto com a ideia de que ele seria assassinado. Sendo que, quando Davi teve a oportunidade de assassinar o Saul, não assassinou. Tinha uma amizade grande com Jonatas. Mas sabe-se lá o que aconteceu na cabeça da babá? Você vê que cegou o entendimento dela. E ela, naquele apavoramento, tomou uma decisão por uma pessoa, dentro da cabeça dela, achando que estava fazendo bem, mas na verdade ela estava prejudicando a vida dele. Não só por causa da atitude errada dela, o menino ficou aleijado, como também viveu anos na miséria, sendo que não era esta a ideia. Mas nesse ponto, o que eu gostaria de ressaltar e mostrar a você, que muitas pessoas permitem que no momento, numa situação, uma má notícia, um momento difícil, aqueles pensamentos negativos, os piores, controlem a mente dela e façam com que ela tome decisões por ela,
por pessoas que estão ao redor dela, que trará prejuízo e muitas vezes sofrimento. Então, muitas pessoas, no momento em que ela é surpreendida por uma determinada situação, uma má notícia, sei lá o quê, ou algo que parece que não vai acontecer, ela se assusta com algo, ela toma uma atitude que certamente é humana, emocional, não é o que Deus tem para ela, e que muitas vezes, por causa daquela precipitação, ela acaba se prejudicando e prejudicando pessoas ao redor dela. Foi isso que a babá fez com o Mefibosete. Ela botou na cabeça que ele seria assassinado e foi tentar resolver o problema e piorou muito. Ao contrário, ela o prejudicou. Porque aquela não era a ideia. E isso nós devemos pensar a respeito. A autoestima desse homem, agora homem, depois de anos, quando se encontrou com Davi, já um homem, já tinha até um filho, estava tão baixa, que quando Davi falou com ele se apresentou como alguém tão insignificante, como um cão morto, aleijado, miserável, jogado num lugar onde certamente não tinha muitas pessoas, e as pessoas todas vivendo da mesma maneira. Então, quanta coisa aconteceu na vida de Mefibosete, que certamente nada disso foi planejado por Deus. Mas são as escolhas que as pessoas fazem, na hora em que são surpreendidas por algo, saem trocando os pés pelas mãos, tomando atitudes e decisões precipitadas, que no futuro vemos que não tinha absolutamente nada a ver com o que tinha passado na cabeça da mulher. Davi, ao contrário, jamais mataria Mefibosete, como cuidaria dele, como quando passou-se os anos, ele fez. Mas então vamos agora partir para uma outra ideia deste assunto. Você vê que quando uma pessoa planta o que é certo, fidelidade, obediência, lealdade, Deus não se esquece. A Bíblia diz que tudo o que você plantar, você vai colher. Você planta, você colhe. Você planta o que é bom, você vai colher o resultado disso. Você planta o que é ruim, também vai colher. Jonatas conseguiu ser imparcial. Conseguiu separar o pai do homem insensato. E quando o pai arquitetou contra Davi, ele avisou Davi. Ele entendia dentro dele, ele tinha um entendimento, que o pai dele estava agindo errado com Davi. Ele plantou lealdade com Davi, fidelidade, honestidade. A ideia é que ele, por ser o filho de Saul, ele deveria ser o sucessor de Saul. E você vê que ele em nenhum momento foi orgulhoso, arrogante, mas ele reconhecia em Davi uma liderança colocada por Deus. Você vê que quando uma pessoa faz as escolhas certas, mesmo depois de morta, Deus não se esquece. Tudo que Jonatas plantou na vida de Davi, Mefibosete, que não tinha plantado, mas seu pai plantou, e a Bíblia diz que a bênção do Senhor vai se estender à sua descendência. Então Deus não se esqueceu
e cuidou e restaurou a vida de Mefibosete. Quando que poderia passar pela cabeça desse homem que da noite para o dia, de miserável, aleijado, com autoestima lá embaixo, ele se tornaria dono de propriedades, terras, teria da noite para o dia 36 pessoas trabalhando para ele e que comeria da melhor comida que havia, que era da comida de Davi, na mesa de Davi. Quando? Quando que poderia passar pela cabeça de um homem aleijado, morando numa terra pobre, miserável, anos a fio, que Deus o restauraria daquela maneira? Da noite para o dia. Num dia ele estava lá em Lodebar, num lugar chamado Sem Pasto, como um ninguém. No outro ele já estava sendo restituído. Terras, 36 pessoas passando a trabalhar para ele e passando a comer na mesa do rei. Isso é para mostrar para mim e para você que Deus não se esquece daquilo que nós fazemos. Se Deus não se esqueceu das boas obras de Jonatas, e mesmo depois de morto, sua descendência foi abençoada, restaurada, abençoada, quanto mais na vida daqueles que estão plantando fidelidade dia após dia no Senhor. Deus não se esquece de suas promessas. Deus não, jamais, ainda que eu seja infiel, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Deus não muda de ideia. Deus restaurou a vida de Mefibosete completamente. Mefibosete não morreu sem ser totalmente restaurado por Deus. Isso porque o seu pai em vida semeou a boa semente, abençoou o homem de Deus, contribuiu para o ministério do homem de Deus. Foi um esteio e um apoio no ministério de Davi. A ama, a babá, fez uma escolha errada para um inocente, mas Deus não permitiu que ele morresse sem ter um fim abençoado. Você entende isso? Ele teve um final de bênção, de restauração, de mudança total. A vida dele foi completamente modificada. Porque Deus, o próprio Davi disse, não tem nenhum parente de Saul para que eu possa mostrar a lealdade de Deus. A lealdade de Deus está aqui, para que eu possa mostrar no 3 a lealdade de Deus, a fidelidade de Deus. Que Deus não se esquece daquilo que nós plantamos, das nossas boas obras, das boas coisas que nós fazemos. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu orei, eu busquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus não fez por mim. É impossível. É impossível. Aquele que invoca Deus, aquele que paga um preço em Deus, jamais vai morrer sem ver a glória de Deus. Jamais. Não pode passar pela tua cabeça que uma pessoa busca Deus, paga um preço de fidelidade a Deus e ela vai
vai morrer sem ver a glória de Deus, ela vai viver sem ver a glória de Deus, ela não vai colher o que Deus tem prometido. Você plantou em Deus, você vai colher. Se você planta a fidelidade em Deus, você vai colher. E seus descendentes também. Por atitude de fidelidade sua família é abençoada, é honrada, é cuidada. As bênçãos vão sendo passadas para os seus descendentes. Jonatas foi leal com Davi. E Deus não se esqueceu do filho dele. Ainda que no momento a babá tivesse feito uma escolha errada, Deus foi lá, mandou, tocou no coração de Davi. Lembrou a Davi de abençoar alguém da filha. Vamos saber, eu quero saber, tem ainda alguém da família de Saul vivo? Porque eu quero mostrar a lealdade de Deus. Quer dizer, que Deus não se esquece daqueles que plantam fidelidade, lealdade, obediência, perseverança. Deus não se esquece daqueles que estão plantando uma fé viva. Deus não se esquece. Mas muitos, no momento de aperto, no momento difícil, permite que o diabo segue o seu entendimento e coloque, não está valendo nada, não está servindo, tanto que eu busquei, o que eu orei, o que eu fiz, ou aquilo, eu não vi nada, nada aconteceu. Isso é um pensamento diabólico, porque é impossível Deus não se lembrar, é impossível você não colher, é impossível Deus não restaurar a vida de uma pessoa que tem plantado fidelidade nele. Deus não tem compromisso com os infiéis, mas Deus tem compromisso com aqueles que têm plantado fidelidade. Essa é uma das maiores restaurações que eu encontro na Bíblia. Que restauração! Talvez eu imagino os anos de Mefibosete. Ele era perfeito, ficou alegre. Você vê coisas que acontecem na vida da pessoa. Alguém na precipitação fez uma escolha errada. Dentro dessa escolha, leva esse menino a sofrer um acidente, que passa a ficar aleijado. Com isso, ele acaba ficando num lugar onde a pobreza, a miséria é que imperava. Mas Deus foi lá, tirou ele de Lodebar, do lugar sem pasto, e restaurou a vida dele completamente. E eu vejo que às vezes as pessoas desistem de esperar por Deus, e você vê que quem não desiste vê a glória de Deus. Da noite para o dia, num dia ele estava em Lodebar, no outro ele já estava diante de Davi, recebendo a restauração da vida dele. Num dia ele estava em Lodebar, no outro ele já estava lá, diante de Davi, recebendo a restituição. As terras do avô, 36 funcionários, e o direito a comer na mesa do rei até o fim de seus dias. De Lodebar passou a morar em Jerusalém, na cidade luz, na cidade dourada. Olha o lugar, saiu de Lodebar e foi para Jerusalém. Deus muda a vida das pessoas. Deus restaura a vida das pessoas. Quem quer colocar na cabeça das pessoas que Deus se esqueceu e que Deus não vai fazer é o diabo. Porque Deus muda a vida das pessoas. Deus restaura a vida das pessoas. E de repente, você está indo. Se você está na fidelidade, quando menos espera, olha Deus virando o cativeiro. Olha Deus restaurando completamente. Foi o que Deus fez com Mefibosete. E ele teve um fim abençoado. O pai dele, quando vivo, plantou. E ele colheu.
Porque Deus não se esqueceu das boas obras do Pai. Ninguém perde por plantar fidelidade e perseverança em Deus. Amém? Coloque-se em pé, amor.